Boa noite. Obrigada, Ronaldo. Boa noite para você, boa noite a todo o público do Cidade Alerta Ceará, que vai continuar com a gente aqui no nosso JC. Olha, por 1 ano e 9 meses, muito tempo, né? Os cearenses usaram máscaras para se proteger da Covid-19. Para quem não lembra, foi em julho de 2020 que elas tornaram-se obrigatórias no estado em todos os ambientes. Mas a partir de amanhã, em 15 de abril de 2022, e com os casos da doença chegando a quase zero, segundo palavras do secretário da Saúde, Marcos Gadelha, o Ceará passa a desobrigar a utilização da máscara também em locais fechados. Um marco que representa mais um passo dado para o fim de tempos difíceis, de uma pandemia que parou o mundo todo entre 2020 e 2021. E eu vou chamar o Ricardo Lima ao vivo para compartilhar essa boa notícia com a gente. Ricardo, boa noite para você. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos. Essa decisão precisa ser comemorada não apenas porque há quem acha um incômodo, né, a proteção, mas porque significa uma vitória sobre a pandemia e suas variantes. A vitória do povo cearense, né, porque se conscientizou e procurou a imunização através da vacinação, principalmente das doses de reforço. E isso foi determinante para que o estado do Ceará chegasse ao nível, o estado inteiro, Bianca, a 3,75% é o índice de contaminação ainda pela Covid, segundo o IntegraSUS. Agora a gente precisa lembrar que ainda permanece obrigatório o uso de máscaras em transportes públicos e em equipamentos de saúde, como postos, policlínicas e também hospitais. Essa informação pegou a todos de surpresa, embora as pessoas já estivessem esperando, eu também fui pego de surpresa, viu, Bianca? Amanhã vou ter que fazer a barba bem direitinho, como se fazia antes de usar as máscaras, viu, Bianca e Alexandre? Bom ver seu rosto de novo. Ricardo, obrigada pelas informações e que bom compartilhar com você essa notícia. O Jornal da Cidade desta quinta-feira, início de feriadão da Semana Santa, está no ar e hoje você vai ver também. Polícia Rodoviária Federal vai fazer ações surpresas nas BRs que cortam o Ceará até domingo. A movimentação na rodoviária de Fortaleza, que espera mais de 30 mil passageiros nesta Semana Santa. Depois de 2 anos, venda de Judas volta a crescer e artesãos intensificam produção dos bonecos. O dia de limpeza e ajuda a famílias desabrigadas de Barbalha depois da chuva que destruiu a cidade. E o estado de saúde do policial militar baleado na cabeça durante um atentado de criminosos na capital. O Jornal da Cidade já começou. O feriadão de Semana Santa está movimentando a rodoviária Engenheiro João Tomé. A expectativa é que até domingo 30 mil pessoas passem pelo terminal, que é o maior de Fortaleza. E para garantir que todos viajem, 111 linhas extras foram disponibilizadas pelas empresas. A expectativa é de 30 mil passageiros passando pela rodoviária João Tomé, de quinta a domingo. Para isso, 111 linhas extras devem sair do terminal de Fortaleza. O movimento já é maior do que o verificado nas semanas anteriores e no ano passado. Em relação às semanas anteriores, o movimento da rodoviária João Tomé já é 21% maior. Em relação à Semana Santa, no ano passado, quando estávamos no auge da pandemia, esse número sobe ainda mais, é 192% maior. Mas ainda perde para a Semana Santa de 2019, quando o coronavírus ainda não era uma realidade aqui na nossa região. Naquela época, a expectativa era de 34 mil passageiros. Agora, esse movimento é 12% menor. Dona Albertina vai viajar para Russas e de lá para Quixeré. Ela viaja com os 3 netos e estava ansiosa porque passou um bom tempo em casa. A Semana Santa promete. Banho de tanque, que é quase uma piscina, pescaria, andar de cavalo. E se encontrar com o resto da família, que lá é o ponto de encontro. Entre as cidades mais procuradas do Ceará estão Sobral, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Iguatu e Quixadá. Com o grande fluxo, é necessário adiantar a compra de passagens para evitar qualquer atropelo na viagem. Antes da pandemia, 8% dos passageiros adquiriam essa passagem via internet. Agora, 25% das passagens já são vendidas exclusivamente via internet. Isso facilita a abertura de novos horários extras, evita que o passageiro venha várias vezes no terminal só para comprar passagem, pegar filas.
Quem pegou a estrada em veículo particular, carro, moto, vai encontrar uma fiscalização reforçada da Polícia Rodoviária Federal nas BRs que cortam o estado. As equipes estão distribuídas em pontos estratégicos e também irão realizar ações surpresas para coibir crimes, como o tráfico de drogas. A operação começou nas primeiras horas desta quinta-feira, com aumento do efetivo e fiscalização mais intensa nas rodovias federais que cortam o Ceará. O feriadão de Páscoa é um dos mais importantes do país e, por isso, é esperado um grande fluxo de veículos nas estradas. A ultrapassagem local proibido, ela é uma das responsáveis pelos acidentes mais graves, principalmente o acidente frontal, que tem causado inúmeras mortes no nosso país. É importante que o condutor tenha essa consciência de esperar o momento certo, total visibilidade, para que ele ultrapasse com toda a segurança possível. Os agentes estarão distribuídos em pontos estratégicos em todo o estado, mas também irão realizar ações surpresa para coibir práticas criminosas, como o tráfico de drogas. Desde as primeiras horas de hoje, quinta-feira, até as 23h59 de domingo, quando haverá o retorno, nós estaremos reforçando o efetivo para principais pontos, principalmente de acidentalidade e criminalidade. Dentro da Operação Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal realiza também a Operação Mão Única, que acontece apenas no domingo, na volta do feriadão. Um trecho de 16 quilômetros entre o Triângulo de Chorozinho e o município de Pacajus terá sentido exclusivo interior capital durante 4 horas. O objetivo é evitar engarrafamentos e diminuir o risco de acidentes. Para quem não puder esperar e tiver que viajar nesse tempo no sentido capital interior, deve pegar alguma via de acesso, como por exemplo a CE 040, alguma via alternativa, ou a CE 060. Na BR-222, houve um acidente esta tarde envolvendo um ônibus que saiu de Fortaleza com destino a Teresina, no Piauí. O coletivo saiu da pista e desceu a ribanceira entre as cidades de Itapajé e Irauçuba. Ninguém ficou ferido e a empresa disse que enviou outro veículo para dar continuidade a essa viagem. Falou também que o acidente aconteceu porque um caminhão que estava no sentido contrário avançou à contramão e obrigou o motorista do ônibus a fazer essa manobra. Em viagens assim ou até mesmo dentro da cidade, você usa o cinto de segurança no banco de trás do carro? Muitos vão responder que não, até mesmo sem saber que é sim obrigatório. Ou seja, usando, você se protege de grandes traumas e ainda evita multas. A vida do motorista de aplicativo não é fácil. Além de cuidar da própria segurança, tem que pedir de maneira incansável para o passageiro usar o cinto. O que já aconteceu? Embarquei o passageiro. Perguntei se o passageiro já tinha colocado o cinto, ele falou que estava colocando e logo após a saída, acho que uns 3 quilômetros, peguei uma blitz. E quando o guarda foi fiscalizar o meu carro, o passageiro estava sem cinto. Deixar de utilizar o cinto de segurança no banco traseiro aumenta a vulnerabilidade do passageiro, além de ser infração grave. O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, condutor e passageiros, e em todas as vias do território nacional. No caso de uma frenagem, o passageiro do banco traseiro ele pode ser arremessado e se chocar contra as partes internas do veículo ou mesmo contra o condutor. O caso do influenciador digital Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente como passageiro em um transporte por aplicativo, trouxe de volta a discussão sobre o cinto de segurança no banco de trás. Rodrigo não usava e nem mesmo o motorista teve como obrigá-lo a usar. Para quem é motorista e trabalha para essas plataformas, essa situação é rotineira. Infelizmente, a gente pede para as pessoas colocar o cinto de segurança na parte traseira. Isso é uma segurança para eles, E eles relutam mesmo assim. Aqui no estado, cerca de 47% dos adultos não usam o equipamento no banco de trás, de acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde. Se a gente somar as crianças que podem, mas também não utilizam, mais da metade da população do estado não faz uso do cinto. Como vocês viram, a maior parte dos cearenses não costumam utilizar o cinto de segurança aqui no banco traseiro. E esse é um mau hábito. Para quem ainda não entendeu a importância de se usar esse cinto aqui no banco de trás, eu vou exemplificar. Ele me segurou agora numa freada brusca e também pode salvar a sua vida. De acordo com a pesquisa, quem utiliza o cinto no banco traseiro, em casos de acidentes,
pode reduzir em até 75% as chances de ferimentos graves e até da morte. Não são poucos os casos de acidentes graves em que os passageiros não usavam cinto de segurança. Aí vem aquele diálogo, né? Que o aplicativo nos fornece, a orientar, a andar no banco de trás, né? Usando o cinto. Agora futebol, o Fortaleza continua sem pontuar na Libertadores. Na noite de ontem, no estádio Monumental de Núñez, deixou os donos da casa, os hermanos do River Plate, marcarem 2 gols sem fazer nenhum. O placar abriu logo aos 10 minutos do primeiro tempo. De La Cruz recuperou a bola, mandou na área e Enzo Fernandes aproveitou a sobra para balançar a rede. Aos 33 minutos, de novo ele. De La Cruz bateu de fora da área e marcou. E o horário da partida entre Fortaleza e Aliança Lima, marcada para a próxima quinta-feira na Arena Castelão, foi alterado pela Conmebol. As equipes que entrariam em campo às 9 da noite, agora vão se enfrentar às 7. A Confederação Sul-Americana de Futebol entendeu que, por ser no meio da semana, o horário antigo poderia prejudicar a ida dos torcedores ao estádio. E o Ferroviário vai ser o primeiro time cearense a jogar uma partida oficial na nova Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. O duelo será contra o ABC de Natal, assunto para Gomes Farias, na coluna Camisa 8 de hoje. Bom, meus amigos, chegou a vez do Ferroviário que joga sábado. O jogo estava marcado para cá, mudaram agora já o local da partida. Vai para o Romeirão, belo estádio de futebol, está de parabéns a torcida da zona sul do estado do Ceará. Está lindo realmente o Romeirão. O Ferroviário vai lá pegar o ABC, aí é um campo neutro, né? Porque não joga aqui, vai jogar no interior, embora seja Ceará e o ABC do Rio Grande do Norte, mas é Série C do Campeonato Brasileiro. E cabe aqui uma pergunta, Ferroviário, até quando? Está na hora de chegar na Série B. Muda muito de técnico, não se entende direito. Mas todos nós, o Ferroviário, meus amigos, é o segundo time de todo torcedor cearense. Então o Ceará, na hora H, não estando torcendo Ceará, está torcendo Ferroviário, é a mesma coisa com a torcida do Fortaleza. Então o Ferroviário é a segunda, é o segundo clube, segundo time da torcida cearense. Então está na hora do Ferroviário realmente galgar um pouco, chegar um pouco, subir um pouco e subir um pouco até a Série B do Campeonato Cearense. Todos nós estamos torcendo por você, Ferrão. Um abraço, boa noite e até amanhã. Daqui a pouco, o estado de saúde do policial militar baleado na cabeça durante um atentado na capital. E já no próximo bloco, o aumento da venda de bonecos Judas nesta Semana Santa, após 2 anos de pandemia.
O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva, disse que a destruição durante a chuva de 150 milímetros que atingiu a cidade nesta quarta-feira foi provocada pelo rompimento de uma barragem. Hoje, o dia foi de limpeza e ajuda às famílias que ficaram desabrigadas. As imagens desta quinta-feira nem de longe lembram as registradas após a chuva de ontem. Mesmo assim, as ruas permanecem cheias de lama. As marcas da destruição ainda estão visíveis. A casa onde o Francisco mora está numa área de risco. O imóvel ameaça desabar a qualquer momento junto com o barranco. Com o tempo, foi a chuva, foi gastando, desgastando e foi chegando nesse nível que está. Então eu peço o poder público, peço a Defesa Civil, peço quem puder dar uma olhada pela gente aqui, porque se a gente tivesse uma condição de sair, a gente não estaria morando aqui não. Um dia após a enchente, Prefeitura de Barbalha e Defesa Civil do Estado trabalham no mapeamento de novas áreas de risco e auxílio às vítimas. Uma das prioridades nesse momento é arrecadar alimentos, roupas, produtos de higiene e móveis para quem perdeu tudo. Esse grupo de trabalho está aqui a todo momento recebendo as solicitações de socorro em vários lugares do município de Barbalha, porque muita gente está pensando que isso ocorreu só na zona urbana, mas também aconteceu na zona rural. E a logística não só de buscar o socorro a essas famílias, como também buscar doações, ajudas para atender a todas essas famílias que foram realmente afetadas com essa grande chuva. A enxurrada deixou pelo menos 350 casas alagadas. Mais de 15 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pela chuva. Cerca de 100 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. Alguns bairros aqui do centro foram afetados, algumas infraestruturas também foram danificadas, mas por sorte o maior dano foi material, né? Não houve praticamente danos humanos significativos, a não ser as pessoas que tiveram que deixar suas casas. Dona Verônica saiu de casa só com a roupa do corpo. Ela foi levada provisoriamente para esta escola municipal que está sendo utilizada como abrigo. Minha filha viu no celular e disse que estava tendo ajuda, dando ajuda a essas pessoas que tinham prejudicado a casa, tá entendendo? Aí pronto, foi aonde ele ligou, ela ligou que liga e nós recebemos essa ajuda agora. Ainda na região do Cariri, a gente traz a notícia do teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, que finalmente está funcionando. Depois de 2 semanas da inauguração, o equipamento importante para o turismo local vai receber passageiros entre 1 e 5 da tarde, sempre de quarta a domingo. Durante este mês de abril, a entrada será gratuita. E uma das tradições da Semana Santa é a queima do Judas. Durante a pandemia, a procura pelos bonecos caiu. Mas em 2022, depois de 2 anos, parece que o fortalezense quer compensar o tempo perdido e as vendas dispararam. Há 10 anos, Milena ajuda a manter viva uma tradição familiar que começou com o marido. Mas foi nas últimas semanas que a artesã teve que dobrar os esforços. Era preciso dar conta de tanta demanda, já que a procura pelos bonecos de Judas voltou com força. Parece assim que, como passou esses 2 anos, o pessoal já vieram tudo, as pessoas já vieram tudo. A gente não está conseguindo dar conta, entendeu? Graças a Deus, esse ano foi bem melhor. Cada boneco recebe um bom tratamento. As peças de roupa são de doações e as cabeças são feitas em moldes com papel e gesso. Quando ficam prontos, logo são expostos para que sejam vendidos, garantindo assim uma renda a mais para a família. A tradição de malhar o Judas existe há séculos no mundo inteiro e aqui no Brasil, na maioria das vezes, os bonecos representam figuras bem conhecidas, como o presidente, ex-presidente, entre outras. Dos cerca de 60 vendidos até agora por aqui, mais de 50 são de políticos. Os políticos que saíram mais foi o Lula e o Bolsonaro. Até Sérgio Moro também não vai escapar, né? Não escapa, nem Sérgio Moro, nem Severo, que levaram também. A malhação do Judas acontece sempre no sábado de Aleluia e representa a punição daquele que, segundo os relatos bíblicos, teria traído Jesus. Sávio já garantiu o boneco e organiza um evento com a família. Depois de todo esse momento que a gente eleva o coração, a gente faz uma brincadeira familiar, que não deixa de ser uma coisa tradicional, uma coisa muito importante que a gente tem que manter para os nossos filhos. Do boneco deve sobrar pouca coisa, né, no final? Sobra muito pouca coisa. E lá a gente tem uma tradição legal, que a gente já faz há muitos anos, que a gente coloca várias bombas dentro do Judas, ele pegando fogo e explodindo.
Não tem para Judas. Ainda falando das compras da Semana Santa, o JC faz agora um alerta. O Procon encontrou variação nos preços de itens típicos do período que pode chegar até a 271%. No QR Code, a pesquisa completa. A pesquisa foi realizada entre os dias 28 de março e 11 de abril em todas as regionais de Fortaleza. A garrafa de vinho de 750 ml foi encontrada na Maraponga por R$ 77,00. No bairro Parreão é possível comprar 3 garrafas do mesmo produto e ainda sobra troco. R$ 21,50 a unidade. Já o pão de coco variou 102% entre o quilo mais barato e o mais caro, de R$ 11,47 no Dias Macedo para R$ 23,22 no Jacarecanga. Natália está levando 5 pães de coco para casa, mas não pesquisou os preços. Só peguei mesmo, nem pesquisei o valor. Eu geralmente vou no lugar mais próximo mesmo de casa, até porque hoje em dia a gasolina também não está valendo a pena ficar andando atrás, né? O ovo de Páscoa também apresentou variação superior a 102%, de R$ 24 a R$ 55. Entre os alimentos mais consumidos na Semana Santa, o peixe é o preferido, mas eles subiram bastante de preço. Os vermelhos foram os que sofreram a maior variação. De 35, o pargo, por exemplo, pulou para R$ 50 o quilo. O vermelho foi um dos que subiu mais, né? De um mês para cá, na época da Semana Santa, ele subiu uns 15%. Mas esses parâmetros são para peixes frescos, onde o Procon encontrou os menores preços nos mercados públicos de Messejana, São Sebastião, Barra do Ceará e aqui no Mercado dos Peixes do Mucuripe. Entre os congelados, o Procon achou uma disparidade de mais de 200% no quilo de pescada amarelo congelada. A variação ficou entre R$ 23,62 a quase R$ 75. Se houver divergência no valor anunciado e no ato de pagar o valor que foi cobrado foi diferente, o consumidor ele tem o direito de pagar sempre o menor valor. Se houver essa elevação sem justa causa, eles estarão infringindo o Código de Defesa do Consumidor. E se você ainda não foi às compras, calma. Amanhã os supermercados vão funcionar normalmente. Olha só aqui no nosso telão. Assim como os postos de gasolina, os bancos estarão fechados, as linhas do metrô vão circular em esquema especial que você acessa no QR Code ao lado. Comércio de rua e lojas de shoppings não vão abrir nesta sexta-feira. O comércio fechado gera faturamento em outro setor, o das barracas de praia. Quem aí não fica de folga e olha logo para o céu, hein? Se tiver sol, o destino é certo. Não se engane com a praia vazia. É cedo ainda para os frequentadores das barracas da Praia do Futuro. Mas toda hora é hora para quem depende do turismo para sobreviver, como este vendedor de castanhas. Ele avalia que temos recebido mais visitantes e ainda tem mais turistas chegando por aí. A minha expectativa é que venha mais ainda, porque eu tenho muito cliente de fora. Mais ainda de Belo Horizonte, Mato Grosso e Bahia. Aqui no Ceará, o faturamento do setor de turismo cresceu 55% no último ano. O IBGE calcula um aumento de 39,2% na demanda pelos serviços e um crescimento de 48,5% na receita gerada pelo setor no acumulado dos últimos 12 meses. Este diretor da Associação das Barracas de Praia percebeu a melhoria. Final de semana, sol. Tá muito bom, tá normal, tá até melhor do que antes da pandemia. E a tendência, eu acredito que seja de melhoria sempre, né? Tendo sol. Claro que todos torcemos por mais dias de sol como este. Mais visitantes significam mais desenvolvimento para o Ceará. A expectativa é que a recuperação do setor, mesmo que lenta, seja permanente. E a gente não para de falar sobre negócios porque vai chamar agora um trechinho do JC Business desta semana, que vai mostrar como uma empresa deve conectar os canais de venda para fidelizar os clientes. A entrevista completa no QR Code, que aparece aqui no cantinho do vídeo. Como o nosso público é muito plural, eu queria que você logo de cara explicasse o que na prática esse termo, né, significa. A terminologia do Omnichannel, na verdade, ela é inglês e latim, né? O Omni é do latim, que é tudo, né? É uma coisa holística, Omni é tudo. E Channel do inglês é canal, né? Então, o Omnichannel ele é um conceito que ele une essas duas vertentes, né? Todo o canal. Então, é a forma com que as empresas elas agem de uma forma holística com o contato com o cliente. Então,
Se o cliente ele pode entrar num site, né, hoje, como esse termo ficou mais difundido, né, então ele entra no site, ele acessa o WhatsApp, ele entra nas redes sociais, ele entra na loja, ele acessa um material de mídia, por exemplo. Então, existem várias formas ali do cliente ele acessar as empresas, né, e esses vários canais que o cliente ele encontra para poder acessar as empresas, né, a integração desses canais é o conceito de Omnichannel. Vamos visualizar esse personagem, então, da nossa história. É o cliente que está lá no Instagram, por exemplo, e aí ele faz a compra pelo aplicativo e, para evitar o frete, ele tira o produto na loja. Exatamente isso. Você conceituou o exemplo mais concreto, né, do que a gente consegue enxergar no varejo como Omnichannel. A questão do imediatismo também é importante para fechar essa venda? Eu acho que são comunicações diferentes, né? Quando você está no e-commerce, né, as coisas elas acontecem muito rápido, né? Então, é quase quando você está no supermercado, né? Então, você está olhando aqui no supermercado, você passa numa gôndola, você olha aquele produto, você pega, põe no carrinho ali e esqueceu, né? Então, é rapidinho. No e-commerce, quando o cliente está nesse meio digital, as coisas elas também acontecem de maneira muito rápida. Então, e as marcas elas não têm a chance de fazer o atendimento que ela tem no varejo tradicional, né? Então você entra numa loja para comprar um sapato, logo você tem um vendedor ali que vai lhe abordar, que vai lhe mostrar o sapato, que vai dizer os atributos e tal. No meio digital, passar essas informações não é a mesma coisa, né? Não é da mesma forma. Então existe uma forma diferente de ser trabalhada a comunicação, tanto no e-commerce, né, ou nos meios digitais, quanto no meio físico, né? E o desafio hoje das empresas é justamente juntar essas duas coisas, né? Às 8h15, essa conversa da gente, do JC Business, sobe para o canal do GC+, no YouTube. Acessa lá, tá? Em instantes, o trabalho dos bombeiros para prevenir os afogamentos nesta Semana Santa. O JC vai te dar dicas. E ainda as últimas informações sobre o estado de saúde do policial baleado na cabeça ontem, em Fortaleza. Testemunhas disseram que o tenente da Polícia Militar, baleado na cabeça ontem à noite no bairro Padre Andrade, na capital, não reagiu à abordagem dos criminosos.
para saber como é que andam as investigações e também o estado de saúde dele. Eu vou voltar com o Ricardo Lima ao vivo aqui no nosso telão. Ricardo, ex-policial, ex-tenente da PM, está internado no IJF. O que o último boletim médico diz? Olha, lamentavelmente, Bianca, a informação não vem do boletim médico, mas da própria assessoria da Polícia Militar, que informou agora há pouco o falecimento do primeiro-tenente Leonardo Jader Gonçalves Lírio, de 30 anos de idade. Ele não resistiu depois dos disparos que recebeu na cabeça nessa suposta tentativa de assalto registrada na noite de ontem lá no bairro Padre Andrade. O tenente Lírio foi atingido, na cabeça, muito dificilmente a pessoa consegue sobreviver e ele lamentavelmente teve morte cerebral. Em nota, o comando da corporação se solidarizou com familiares, amigos e colocou todo o aparato da corporação à disposição para capturar os envolvidos nesse crime. Há quem diga que o crime tenha sido encomendado por um homem que é investigado e que teria oferecido cerca de R$20 mil pela morte do tenente. Mas essa informação ainda precisa ser confirmada. O tenente Lírio é da turma de junho de 2016, recém-chegado à corporação e lamentavelmente foi morto nessa tentativa de assalto lá no bairro Padre Andrade. Várias informações sobre o estado de saúde, especulação sobre a morte dele foram divulgadas ontem, mas só agora à noite a morte foi oficialmente confirmada, Bianca. A gente vem acompanhando esse caso de perto desde ontem, Ricardo? Como você disse, com várias especulações, muita gente já havia anunciado a morte do tenente ontem mesmo, mas a polícia estava desmentindo essas informações. Até agora há pouco, no Cidade Alerta Ceará, com o Ronaldo Martins, ele falou sobre isso, mas agora então você vem com essa confirmação. Uma pena, Uma pessoa que estava aí trabalhando para combater a insegurança no nosso estado e infelizmente foi vítima dela. Muito obrigada pelas suas informações, Ricardo. Vamos acompanhar aí essa investigação de perto, então. Hoje pela manhã, policiais militares começaram a se deslocar para o interior e também para as praias. Todo o efetivo está trabalhando na Operação Semana Santa. Até, Morel. Começou por volta de 7 horas da manhã a Operação Semana Santa 2022. Até a próxima segunda-feira, dia 18, a Polícia Militar deve estar ostensivamente nas ruas, não apenas da capital, mas também de muitas localidades do interior. A Polícia Militar também já está fazendo patrulhamento, principalmente nas rodovias estaduais. Eles saem nesta quinta-feira da Praça José Bonifácio, conhecida como Praça da Polícia, que fica aqui no centro de Fortaleza. Mas daqui eles devem ir para várias cidades do interior, estão inclusas aí nesse policiamento ostensivo praias, como é o caso de Aracati, como é o caso também de Jericoacoara, de Paracuru, tem policiamento ostensivo previsto para Aquiraz, Eusébio e muitas outras cidades do interior do Ceará. Quem comentou como vai funcionar aí esse efetivo foi o comandante-geral da Polícia Militar, Márcio Oliveira. Essa Operação Semana Santa, como já é rotineiro na Polícia Militar nessas épocas do ano, ela é desencadeada em todas as regiões do estado, utilizando todas as frações de tropas disponíveis, desde o policiamento a pé até o policiamento motorizado em viaturas, em motocicletas, a cavalo, todas as frações de tropa da PM, do policiamento ostensivo geral e especializadas são utilizadas. Temos também atenção especial às rodovias estaduais, com a operação específica de trânsito. Então, esse mapeamento, esse levantamento, esse planejamento que foi feito pela nossa Coordenadoria Geral de Operações, desenvolvido ao longo desse mês, ele visa justamente aumentar a sensação de segurança, levar a Polícia Militar a todos os locais do estado, onde a gente pode ter uma concentração a mais de pessoas, festas, enfim, e que esse feriado, com essa nossa utilização de efetivo, ele seja mais tranquilo, mais seguro. O Corpo de Bombeiros também reforçou o efetivo em todo o estado para prevenir e socorrer vítimas de afogamento. Neste período, o número de casos aumenta por causa do alto consumo de bebidas alcoólicas. Breno já se afogou. Depois do susto, ele conta que aprendeu a tomar cuidado ao entrar no mar. Aí me jogaram no meio de uma piscina gigantesca, eu não sabia nadar na época. A boia estava furada e simplesmente eu caí e comecei a me afogar até meu padrasto vir pular e me salvar. Eu tinha mais ou menos 12 anos
estava melhorzinho, comecei a realmente fazer um curso de natação, porque antes eu não fazia. Neste feriado de Semana Santa, o Corpo de Bombeiros reforça o efetivo na orla de todo o estado. A maioria dos casos envolve pessoas que consumiram bebidas alcoólicas. Nesses momentos onde nós temos esperado mais pessoas na praia, nós temos reforçado o nosso efetivo justamente para prevenir possíveis afogamentos que venham a ocorrer nessas datas comemorativas. Casos de afogamento estão cada vez mais frequentes. No último sábado, em Caucaia, na região metropolitana, um kitesurfista de 39 anos também se afogou. Nestes dois casos, o excesso de confiança pode ter ocasionado as tragédias. Antes de entrar no mar, é interessante observar diversos pontos. Um deles é a presença de placas como esta. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando se tem essa placa, o local não é seguro para banho. Ali é a indicação de que existe uma corrente de retorno, uma das principais causas de afogamento por aqui. Os principais casos são pessoas que, por vezes, entram alcoolizadas na água, que consomem bebida antes de entrar na água, ou então que elas não obedecem à sinalização do guarda-vida. É importante que essas sinalizações que tem nas praias indicando perigo são correntes de retorno que a nossa praia possui. Então é importante sempre evitar esses locais, porque você pode não saber se comportar dentro de uma corrente de retorno. E se você pretende aproveitar o feriadão no Mar da Praia do Futuro, em Fortaleza, saiba que os afogamentos não serão os únicos riscos ao entrar na água. Segundo o boletim da Secretaria de Meio Ambiente, divulgado hoje, todos os pontos desse trecho da orla estão impróprios para banho. As chuvas das últimas semanas ajudaram a transportar lixo e esgoto das galerias espalhadas na cidade para o mar. O banho nesses locais, portanto, segundo especialistas, pode ocasionar problemas de pele e intestino, principalmente nas crianças e idosos. A gente volta a falar agora sobre a notícia que muitos esperavam. Após 2 anos de pandemia, o cearense finalmente vai poder respirar um pouco mais aliviado a partir de amanhã. As máscaras, até em locais fechados, não serão mais cobradas no estado. Desde o surgimento dos primeiros casos do coronavírus, há mais de 2 anos, a máscara foi um item de uso obrigatório. Agora o estado tem quase 90% da população vacinada com a primeira e a segunda doses. Por isso, a governadora Isolda Sela liberou o uso do equipamento de proteção. O uso de máscaras deixa de ser obrigatório em locais fechados a partir de amanhã, sexta-feira, mas com algumas exceções, em hospitais e também no transporte público. Mas tem gente que diz que mesmo assim vai continuar usando. O fato é que essa não é a única doença que nos cerca, né? Portanto, em ambientes fechados, eu acho bem necessário, transporte coletivo principalmente. O infectologista Ramiro Moreira disse que só saberemos se a flexibilização em locais fechados foi uma boa decisão com o passar dos dias. Sempre a gente vai ficar na dúvida sobre o que é melhor, pior momento, porque é sempre muito complexo, a depender do cenário, da ótica que a gente vê. Acredito que pelo nosso atual cenário epidemiológico, essa decisão ela foi tomada visando, sobretudo, os dados que nós temos em mãos. Ainda de acordo com o infectologista, mesmo com a queda no número de casos, as pessoas que têm o sistema imunológico baixo devem continuar usando máscara. Pessoas imunodeprimidas, pessoas usuárias crônicas de corticoide, pacientes oncológicos, pacientes que tenham doenças crônicas, maiores de 60 anos, em especial maiores de 70 anos, né, sendo até redundante, são todas pessoas que nós precisamos olhar de maneira diferente, então realmente é importante pensar com mais cuidado sobre demover essa máscara dessas subpopulações. Esta dona de casa desenvolveu uma psoríase, doença de pele que não tem cura. Preocupada com sua saúde, ela disse que irá continuar usando o item de segurança em locais fechados. Se eu posso me prevenir, por que não? Até porque não é tão pesado usar uma máscara. Fica na escolha, então, de cada um. O JC termina aqui, você fica agora com o Jornal da Record. Amanhã eu tô de folga, mas vocês ficam na companhia do Alexandre Medeiros para encerrar imagens da bela orla de Fortaleza. Vamos colocar na tela essas imagens lindas da nossa orla. Olha só, o aterrinho da Praia de Iracema, ali ao fundo a beira-mar, logo depois tem o Mucuripe. Essa é a nossa cidade, vista de cima pelo drone do Grupo Cidade de Comunicação. Imagens de Alisson Pontes. Para vocês, um excelente feriado. Juízo nas estradas, cuidado. E até segunda-feira. Tchau, tchau.